Fala aí, pessoal, seja muito bem-vindo à nossa palestra de inteligência emocional, cujo tema é Depressão, o mal do século. Essa é a segunda parte da nossa palestra e nós vamos estar gravando ela aqui para todos vocês. Provavelmente você já assistiu a primeira parte. Se você ainda não assistiu, o link da primeira parte vai estar na descrição do vídeo. Você pode estar acompanhando a gente nessa palestra, nessa trajetória em que nós estamos fazendo de 6 vídeos, ok? Nós estamos gravando uma série de 6 vídeos falando só sobre o assunto de depressão. E nessa segunda parte, nós vamos entrar em um tema muito específico para que nós possamos entender a primeira parte desse vídeo. Então, se você perdeu a primeira parte, assista primeiro e aí depois você vem e acompanha a segunda parte com a gente aqui. Por quê? Porque na primeira parte nós falamos que nós devemos entender a mente de uma pessoa que sofre com um estado de depressão. Okay? Então, quando você começa a entender a situação dela, você começa a entender o que aconteceu, você começa a ter uma visão diferente dessa pessoa. Você começa a ver essa pessoa de um outro jeito, de uma outra maneira. E assim você consegue ajudá-la. É como se você tivesse assim, quando você entende a mente da pessoa, é como se você estivesse entrando dentro do mundo dela. Ok? E acompanhando e até mesmo sofrendo aquela dor que ela passou, aquele trauma, aquele problema que ela passou e que ela teve. A maioria dos psicólogos, a maioria das pessoas, dos terapeutas que ajudam pessoas com depressão, eles tentam entender aquela dor. E para você entender, pelo menos na faculdade de psicologia a gente aprende isso, para você entender essa dor, você tem que ter empatia com a pessoa. Quando você tem empatia, você consegue não pegar a dor dela e passar para você, mas você consegue sentir aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está passando. E você conseguindo ter isso, você conseguindo ter esse sensitivo, essa comunicação com a pessoa, você consegue entender e ajudar ela muito melhor. E é puxando esse gancho que nós vamos entrar nessa segunda parte da palestra, para que você possa entender uma coisa, para que você entenda a mente de uma pessoa depressiva. A primeira coisa que você tem que fazer é saber que tipo de influência ela teve no seu passado, talvez na sua infância, na sua adolescência, que desencadeou esse problema, essa doença chamada de depressão. Certo? Então você começa a ver que tipo de influência. E o que é uma influência, Marcos? Vamos lá, eu vou tentar resumir e explicar para vocês aqui, para que você possa entender melhor. E isso vale, gente, para que você possa ajudar pessoas que passam por um problema como esse, né? Por um problema de depressão, ou até mesmo você que sofre com um problema de depressão. Vamos dizer assim, esse álibi, né? Essa comunicação com você mesmo é muito importante para que você possa entender o que levou você a entrar nesse estado depressivo. Beleza? Porque tudo tem uma origem. É isso que você tem que entender. É isso que nós devemos entender. Tudo tem uma origem. Nada acontece por acaso. Tudo tem algo que ocorreu, que levou a pessoa, levou o ser humano a ter esse problema. Não foi algo assim, a pessoa acordou hoje, hoje eu vou ficar com depressão. Não. Foi algo que vem de meses, anos, talvez, na vida dela, ela carregando aquele fardo, e aí chega uma hora que o corpo da gente, entenda uma coisa, o nosso corpo, ele não foi feito para, acumular tanta dor, tanto problema, tanta dificuldade. Então, uma hora ou outra, ele vai estourar. E aí, quando ele estoura, pode ser num estado emocional de depressão. Okay? Ou até mesmo na ansiedade também, porque a ansiedade tem muito desse problema também. Quando você entende qual é a causa, porque às vezes, por exemplo, tem pessoas que ela não é depressiva, mas tem pessoas que quando lembra de algo que aconteceu na vida dela, ela fica triste, e aí vem aquele sentimento de mágoa, aquele sentimento de ressentimento, talvez por um trauma que ela tenha sofrido, ela acaba passando por aquela situação. Você vai perceber que no decorrer da palestra nós vamos falar muito sobre isso, de como funciona a mente do ser humano, e aí você vai conseguir entender e compreender um pouco o porquê talvez quando você lembra de alguma coisa, quando você lembra de algo triste, você fica chateado, vem aquele sentimento de tristeza dentro de você. O depressivo é a mesma coisa, só que a diferença de um depressivo, uma pessoa que automaticamente se considera uma pessoa normal, porque um depressivo não é anormal, gente, entende uma coisa, o depressivo, ele está passando por um estado emocional delicado que nós precisamos ajudá-lo.
ok? Mas não é que ele seja anormal, ele é uma pessoa normal, uma pessoa comum, uma pessoa como eu e como você. Só que a diferença é que a mente dele funciona diferente. Porque, por exemplo, uma pessoa que não sofre de um estado de depressão, talvez ela encara a situação de uma maneira diferente, talvez ela encare o passado dela de uma maneira diferente, coisa que um depressivo não consegue fazer. Beleza? Então nós devemos entender que tipo de influência. Como assim influência? Não sei se você já teve na tua vida, ou se você é casado, ou se você ainda não é casado ou namora, e você já namora há muito tempo, ou é casado há muito tempo. Às vezes tem alguém que chega para você e fala assim: nossa, você tem o jeito do seu pai. Por quê? Por causa da influência que você teve do seu pai no teu passado. Você está entendendo? Aquela influência, o teu cérebro foi gravando aquelas características do seu pai e você acabou assumindo isso para você e acabou, sem às vezes você perceber, você acaba cometendo a mesma coisa, você acaba fazendo a mesma coisa que talvez o seu pai ou a sua mãe fazia. Ok? E isso vem da influência da nossa infância, que é normalmente do 0 aos 5 anos, é a influência base. Vamos dizer assim, você já assistiu aquele desenho Divertidamente? Quando a menina nasce, não é? Ela nasce com alguns tipos de emoções. Quais são as emoções? A primeira emoção que ela nasce é a alegria, não é? E aí depois vem a tristeza, depois vem a raiva, depois aí colocou lá o nojo, depois o medo, entendeu? E essas emoções, elas vamos dizer assim, se desenrolando, não é? Com o decorrer da sua vida. Okay? Essas emoções, algumas se despontam mais, outras se despontam menos, mas com o decorrer da sua vida, essas emoções ficam muito mais nítidas dentro de você. E dependendo da influência que você teve dentro da sua infância, dentro da sua família, você acaba pegando esses, vamos dizer assim, estados emocionais com o seu pai e com a sua mãe. Ok? Do 0 aos 5 anos de idade, normalmente a influência ela teria que ser familiar. Às vezes, uma pessoa chega no nosso consultório e fala assim: ai, puxa vida, eu já tentei me matar várias vezes porque o meu pai não me dá atenção, a minha mãe não me dá atenção. Por que ela fala isso? Porque na infância dela, o pai e a mãe talvez sejam uma pessoa muito ausente na vida dela. E entenda uma coisa, a fase que o pai e a mãe mais tem que estar ali paparicando a criança, educando a criança, estando junto com a criança, é essa fase vamos dizer assim, da fase que sai do bebê para assumir a responsabilidade de criança. Isso molda a característica. Ok? Um ambiente familiar que seja um ambiente tranquilo, um ambiente familiar que seja um ambiente estável, um ambiente assim que não tenha tantas discussões, não tenha tantas brigas, que lógico que a gente sabe que é impossível, mas que não tenha tantas discussões nem tantas brigas, isso acaba fazendo com que a criança tenha um ambiente de paz. Okay? Um ambiente de muita briga, um ambiente de muita discussão, você briga com seu filho, você briga com o seu marido, você briga com você mesmo e aquela discussão, tudo tal, acaba acarretando, fazendo com que a criança cresça de uma maneira totalmente diferente que deveria crescer. Uma criança revoltada acaba crescendo uma criança revoltada. Você vê o tanto que é essa influência, o tanto que influencia ela talvez, vai influenciar ela talvez até mesmo na fase adulta, se ela não conseguir enxergar a sua vida de uma maneira diferente. Okay? Hoje a gente sabe que é totalmente diferente porque, por exemplo, a criança não tem apenas a influência dos pais, mas hoje a mídia social tem sido uma influência muito grande para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para os nossos adultos também. Tem sido uma influência muito grande. Para você ter uma ideia, a maioria das pessoas que se suicida, a maioria são adolescentes ou pessoas idosas. Ok? Uma vez eu estava dando uma palestra presencial aqui na cidade em que nós moramos, em Santa Bárbara do Oeste, e uma pessoa chegou para mim e falou assim: Marcos, o que leva hoje a pessoa, qual é a maior probabilidade da pessoa entrar num estado de depressão e o que leva essa pessoa a entrar nesse estado de depressão? Eu virei para ela assim e falei para ela assim, sem medo de errar, gente, sem pensar. Eu virei para ela e falei para ela assim: olha, o que hoje acarreta depressão na vida das pessoas é justamente as redes sociais. As mídias sociais hoje acarreta um estado depressivo muito grande. Você quer ver uma coisa? Há 15, 20 anos atrás,
Existia pessoas depressivas? Sim. Existia pessoas que se matavam, tiravam sua vida? Sim, mas não era igual hoje. Por quê? Porque a influência que nós tínhamos há 15, 20 anos atrás é diferente do tipo de influência que nós temos hoje em nosso presente. Okay? E isso, vamos dizer assim, agrava muito o problema emocional. Por exemplo, você antigamente não vivia tão estressado. Hoje, você tem um nível de estresse muito maior. Por quê? Porque a informação hoje está mais rápida. Hoje você quer uma informação, você não precisa esperar até amanhã para você receber. Hoje, na palma da sua mão, você já tem aquela informação. Ela chega muito mais rápido para você. Então, por isso que desencadeou uma questão de ansiedade muito grande e até mesmo uma questão de estresse muito grande. Hoje você está no trânsito, como você tem a praticidade de tudo, hoje você não quer mais enfrentar um trânsito, ok? Hoje se você tivesse um carro voador, você pegava, ligava lá o carro, tal, subia e passava do trânsito tranquilo. E às vezes você chega estressado dentro de casa, por quê? Porque você não tem mais paciência de enfrentar um trânsito, de enfrentar uma fila, ok? Esses dias, gente, aconteceu algo muito interessante comigo, que olha só, como eu falei para vocês, nós estamos acostumados, eu pelo menos não pago mais as minhas contas em banco, não vou mais em banco nem em casa lotérica, tudo pelo celular. Não é verdade? Tudo pelo aplicativo do celular. Aí o que acontece? Eu fui pagar uma conta minha, fui tirar um dinheiro meu no banco que eu precisava. Quando eu cheguei lá, eu vi as pessoas pagando conta no caixa eletrônico. E aí aquilo começou a me agoniar e eu falei assim, meu Deus do céu, será que mundo que esse povo vive? Não é que hoje você tem a praticidade? E aquilo começou a me dar uma ansiedade. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, não, peraí, respira, calma, esse não é você. Entendeu? E aí eu comecei a agir de uma outra forma, de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente está acostumado com essa praticidade. Nós estamos acostumados com essa facilidade e rapidez, coisa que há 20 anos atrás não tinha. Ok? E isso vem, por exemplo, já desde a nossa infância. Os nossos pais, por exemplo, nós que somos pais hoje, nós influenciamos o nosso filho como? Ele fez alguma coisa, teve alguma bagunça, começou a chorar, a gente pega o celular, pumba, dá para ele e aí ele se acalma e fica. E fica em cima do celular. Antigamente a gente tinha videogame, hoje nem videogame quase é tão influenciador como o aparelho celular. Então, hoje a situação, a influência foi muito agravante pelas mídias sociais. Eu respondi isso para ela. Então, hoje a maioria dos adolescentes se matam. Por quê? Porque eles precisam mostrar para a sociedade aquilo que eles não são. Entendeu a jogada? Não que antigamente não fosse assim, mas hoje aumentou isso. Entendeu? Hoje a pessoa ela tem que ter o corpo perfeito, entendeu? Eu tava um dia, como a gente estuda muito, e na faculdade a professora ela falou algo muito interessante. Por exemplo, uma cerveja, propaganda de cerveja. Então o que eles põem na propaganda de cerveja? Eles põem uma mulher seminua, não é? Bebendo uma cerveja com o sol de rachar. Então aquilo é uma influência de que a pessoa acha que se ela para ela ter aquela mulher que tem a mídia social, que tem na rede de televisão, ele precisa beber uma cerveja ou ele precisa ter alguma coisa. E ele acaba olhando para a esposa dele de uma outra maneira. Ele acaba encarando a mulher dele de uma outra maneira. E a mesma coisa nas mídias sociais. Você imagina, você tem um filho adolescente dentro de casa que, por exemplo, o amiguinho dele tem, um iPhone 12. E ele não tem um iPhone, ele tem apenas um Samsung e eu tenho um smartphone. E aí ele começa a ter aquilo lá, puxa vida, eu preciso de um iPhone, por quê? Porque o meu amigo tem, as fotos do meu amigo têm alta qualidade, os vídeos do meu amigo têm alta qualidade, e ele começa a ter aquela obsessão por aquilo, entendeu? Porque ele precisa daquilo, não porque ele precisa realmente, mas para poder viver de status. E hoje é assim, hoje a maioria das fotos que são postadas justamente no Facebook e no Instagram são para viver por status e não para mostrar quem realmente a pessoa é, ok? Para você ter uma ideia, eu li sobre um caso uma vez de uma adolescente de 15 anos que tirou a sua vida, entendeu? Porque ela não tinha o corpo perfeito que a rede social exigia dela. Então ela tirou a sua vida justamente por causa disso. Então por quê? A pessoa ela acaba entrando nesse estado por causa da influência. E se a criança não tem uma base familiar, um caráter familiar que ajuda ela a sair desse problema, ela tem uma séria tendência em entrar em depressão.
ok? Do 0 aos 5 anos, a influência tem que ser familiar. Não que depois não tenha que ser, mas forte mesmo tem que ser. A criança ela tem que sentir o calor da mãe, ela tem que sentir o calor do pai. Por mais que você fale, mas eu trabalho o dia inteiro, não importa. Chega em casa, beije seu filho, brinca com seu filho. Para você ter uma ideia, eu trabalho praticamente na questão de gravação de vídeo, de edição de vídeo, não é? De produzir conteúdo para o canal do YouTube, de dar aula, todas essas coisas, praticamente o dia todo. Mas eu tenho meu período que eu chego em casa, eu brinco com a minha família, eu brinco com os meus filhos. Por quê? Porque isso precisa, eles precisam desse calor do pai e desse calor da mãe, ok? Ainda mais nessa pandemia em que nós estamos vivendo, aí que nós temos que ter mesmo aquela presença com os nossos filhos. Ok? Você fazendo isso, ele vai começar a enxergar o futuro dele de uma outra maneira. Ok? Ele vai começar a enxergar a vida dele de uma outra maneira. Por quê? Porque ele vai ser amparado. Entendeu? Às vezes você pode falar assim, mas o meu pai nunca chegou para mim, nunca ficou junto comigo, nunca me deu, nunca me tratou da maneira que eu queria ser tratado, e hoje eu não sou, vamos dizer assim, hoje eu não tenho depressão, hoje eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas provavelmente você deve ter alguma mágoa do seu pai ou da sua mãe. Provavelmente no fundo, quando você lembra de alguma coisa que seu pai fez ou de alguma coisa que a sua mãe fez, você lembra. É que você não fica, você fica chateado. É que você não fica pensando nisso. Entendeu? E aí esse próximo slide demonstra muito isso aí. Porque uma pessoa depressiva, ela vai encarar o seu passado apenas. Ela vai se trancar dentro de uma bolha. Entendeu? É como se ela estivesse dentro de uma bolha e dentro dessa bolha só tivesse aquilo, só tivesse o sentimento que ela viveu naquele passado. E olha só como é que é interessante. Ela começa a reviver aquilo que ela viveu, e ela revivendo aquilo que ela viveu, ela vai tomar as decisões que ela tomou no passado. E ela tomando essas decisões do passado, ela vai acabar sobrevivendo, ela vai acabar vivendo as mesmas situações que ela viveu no passado. E acaba virando o quê? Uma bola de neve, gente. Entendeu? Olha só a maneira que ela enxerga. Às vezes são tantos os problemas que tem acarretado na vida dela, são tantos traumas que tem acarretado na vida dela, que você pode reparar o tamanho do passado que ela enxerga, o tamanho do presente e o tamanho do futuro. Uma pessoa que sofre com depressão, ela nunca vai encarar um futuro, você está entendendo? Ela nunca vai achar que ela tem um futuro. Ela nunca vai ver o futuro dela grandioso. Pelo contrário, ela vai acordar todos os dias pedindo a morte. Por quê? Por causa do passado, porque ela acha que a vida dela está presa em algo que ocorreu, em trauma que ocorreu ou na infância, ou na adolescência, ou até mesmo na fase adulta. Não é? Quantas pessoas adultas vêm para mim e falam para mim assim, Marcos, eu sofro de depressão, tudo, e eu não sei como sair dessa situação. E aí nós começamos a analisar pessoas adultas, nós começamos a analisar a infância dela primeiro. Que tipo de, porque a gente faz essa autoanálise, que tipo de influência você teve na sua infância? Não, a minha infância foi tranquila, meus pais foi demais, amo meu pai, amo a minha mãe, amo meu irmão, amo os meus avós, amo os meus tios, amo todo mundo. Ok? Então você vê que não é um problema que aconteceu com ela onde? Na infância. Aí nós vamos para a adolescência. Como que foi a sua adolescência? Seus relacionamentos amorosos, tudo? Não, graças a Deus foi tudo bem, tal. Beleza, então. O que aconteceu ontem com você? Ai, Marcos, pronto. Você tá entendendo? Aconteceu, o que eu tô dizendo assim, ontem é um parâmetro, tá, gente? Ontem que eu digo, tipo, 6, 7, 1 ano, 2 anos, entendeu? 6 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos da vida da pessoa. É isso que eu tô querendo dizer, tá? Tô dizendo de ontem. Falando assim, então eu chego pra pessoa e falo, então, beleza, o que aconteceu há 1 ano atrás com você? O que ocorreu há 2 anos atrás com você? Ah, Marcos, eu tive uma decepção. O meu pai morreu, a minha mãe faleceu, o meu irmão aconteceu isso, eu tive uma briga dentro de casa, aconteceu isso comigo, meu namorado largou de mim, a minha namorada largou de mim. Então a gente começa a descobrir que também na fase adulta a pessoa passa por esse problema. E por que ela não se livra? Porque às vezes é mais fácil, né? A pessoa é adulta já, é mais fácil dela se livrar. E por que ela não se livra desse problema? Porque ela não consegue enxergar um outro parâmetro de vida para ela. Ela só consegue enxergar o que ela viveu naquele momento. Entendeu? Ela não tem outro tipo de visão. É como se fosse uma repetição, entendeu? O cérebro dela traz aquilo à tona, ela acessa aquilo, o cérebro dela traz, ela acessa aquilo, o cérebro traz, e ela vai vivendo aquilo, e ela vai olhando só para aquilo, ok? E como que você sai disso, Marcos? Como que você se liberta disso?
Você se livra disso quando você começa a ter um autoconhecimento de você. Ok? Nós ministramos um curso que inclusive nós vamos estar agora gravando entre o mês de março e abril e estar postando na internet esse curso, que justamente fala sobre o autoconhecimento, que você precisa ter esse autoconhecimento para que você possa controlar as suas emoções. Porque não adianta nada, gente, você, vamos supor, você ser uma pessoa top de linha, uma pessoa que todo mundo olha e fala assim, nossa, esse aí não sofre problema nenhum, esse não tem problema nenhum. Não adianta você transparecer algo que talvez dentro de você não seja aquilo que você realmente é. E para que você possa fazer a diferença, você tem que fazer o quê? Você tem que se autoconhecer. E esse curso ajuda você a ter esse autoconhecimento. Esse curso ajuda você a ter um conhecimento totalmente diferente da sua vida. Nós entramos mesmo no profundo da nossa mente. Para você ter uma ideia, são mais ou menos 10 horas de curso. São 10 horas de curso que nós entramos no emocional e nós mudamos e ensinamos a pessoa a como ter controle do seu próprio emocional. E até mesmo a mudar a maneira que ela enxerga a sua vida, a maneira que ela enxerga o seu passado, a maneira que ela enxerga o seu presente e a maneira que ela enxerga o seu futuro. Ok? Eu vou ficando por aqui dessa segunda parte, porque nós já gravamos bastante tempo. Mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria de pedir para você, acesse o link da primeira parte da palestra, que está na descrição do vídeo. E não se esqueça, gente, a única ajuda que nós pedimos para vocês é que vocês compartilhem esse vídeo para o maior número de pessoas. Deixe o seu joinha se você realmente gostou desse vídeo, se esse vídeo foi bom para você, se esclareceu alguma coisa em você. E deixe o seu comentário, ok? Porque quanto mais comentário você colocar nesse vídeo, nós vamos saber que a gente está progredindo e ajudando as pessoas de uma maneira ou de outra. Ok? Nós temos também o nosso grupo de inteligência emocional no WhatsApp. O link também vai estar na descrição do vídeo. Se você quiser participar, você vai ter um contato direto comigo. Nós podemos até marcar uma sessão gratuita com você. Você pode passar uma sessão comigo online. Você, aonde você estiver, você consegue passar essa sessão online comigo. Nós podemos marcar essa sessão, entendeu? E aí você pode estar também contando um pouco da sua história, contando do que aconteceu com você, ou talvez até aconteceu com uma pessoa que você conhece, que você gostaria de ajudar. E nesse grupo você também pode estar colocando as suas perguntas, que nós vamos estar respondendo todas, beleza? Outra coisa, um convite que eu gostaria de fazer para você, que também vai estar na descrição desse vídeo, é para a nossa palestra gratuita e online pela plataforma Zoom, que nós vamos estar realizando no dia 26 de abril às 7h15 da noite, certo? Nós vamos estar realizando. Para você fazer a inscrição, você tem que entrar no site da Simpla, por isso que nós vamos estar deixando o link na descrição do vídeo. Você faz a sua inscrição e aí você vai estar participando com a gente, ok? Gente, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.